Agora o Yuri chegou para começar a aula. Né, Yuri? Pessoal, é o seguinte, esse momento, né, é um momento complicado, vocês estão acompanhando tudo aí, mas é um momento que a gente pode tirar algum tipo de aprendizado, tá? E para vocês, especialmente no terceiro ano, que já é um ano bastante complexo, né, que vocês têm muitas decisões e tudo mais, um ano de cobrança, de correria, nessa situação complica ainda mais tudo isso, mas tentem, né, aproveitar esse momento para que vocês desenvolvam algumas coisas que podem ajudá-los aí daqui para frente, né, como disciplina, ter organização, né, aprender sozinho, né. Hoje a gente precisa muito desenvolver essa questão de autoaprendizagem, né, de você ser responsável pelo seu aprendizado. Então, tentem trabalhar esses aspectos também, tá bom? Porque é importante, beleza? Alguém da sala de vocês está com algum tipo de dificuldade de acesso à internet, a computador? É, David, não tinha respondido lá o questionário, depois se você puder responder o questionário lá, que bom que você está online, que eu já estava preocupado se você estava participando. Bom, responde lá para nós, que a gente está fazendo um levantamento de quantidade de pessoas que não têm computador, que não têm internet, para a gente tentar sustentar. Bom, vocês já estão participando de webconferência, já está todo mundo com o microfone e câmera desligado. Muito obrigado. Bom, antes de começar, ainda, deixa eu compartilhar esse. Vocês devem estar. Vou desligar minha câmera aqui também. Chega de vocês me verem. Tá bom. Pessoal, é o seguinte, vocês devem estar na tela aí do site das atividades remotas, né? Eu mandei no WhatsApp de vocês aí, tá? Tem um resumo do processo que a gente tem tentado adotar aqui em Três Corações, tá bom? Que como se fosse um passo a passo mesmo para vocês, tá? Para vocês seguirem aí, tá bom? Questão de acessar o guia de estudo, entender o que os professores têm pedido, tá? Entendam que para nós também, enquanto instituição, enquanto professores, tem sido um desafio muito grande, né? Nós saímos de um formato de educação que é próximo do século XIX aí, e viemos para o século XXI em uma semana. Então, um pouquinho de paciência com a gente também, a gente vai acertar, tá bom? Mas acessem o guia de estudo de vocês, né? Montem um horário de estudar. Até conversei com a Agatha na semana passada para vocês tentarem montar um esquema de estudo. Fazer, sei lá, nas atividades que vocês teriam presenciais no dia, encaixa as lives, né? Dá para trabalhar assim, tá bom? Acessem os conteúdos dos professores, né? Interajam por rede social, pela plataforma. Tentem participar ao máximo desses momentos ao vivo, né? Porque é um momento de quebrar o gelo, é um momento até de conversar, porque a gente nesse isolamento social, não sei vocês, mas a gente fica às vezes meio aflito, né? Então tentem participar desses momentos e depois a parte que cabe a vocês, que é a parte de estudar, né? É um momento que é de vocês, que vocês precisam se dedicar aí bastante para que as coisas funcionem. Então não se esqueçam disso, tá? Essa semana nós vamos estar disparando, provavelmente amanhã, um questionário para vocês responderem, tá? Sobre a avaliação dessas 2 semanas, quais as dificuldades, onde precisa melhorar, quais são os erros, tá? A gente tem acompanhado diariamente, junto com a reitoria, com o MEC, com a Secretaria de Estado e a Prefeitura, né, a situação do coronavírus, porque acaba que isso é que vai determinar muito a questão do retorno ou do não retorno nas atividades, tá? Pois é, Francelino, pois é. Né, é uma situação ruim, né, a gente ficar privado, assim, da poderia estar pensando, estar fazendo,
Faz parte, né? O momento exige isso, então a gente vai ter que ter esse cuidado mesmo, tá? Não tem como a gente fugir dessa situação. Mas vai dar tudo certo, né? Vamos ter fé aí que isso vai passar rápido. Bom, pessoal, então eu vou começar o conteúdo da aula. Vou compartilhar minha tela aí com vocês. Vou compartilhar a tela toda, mais fácil. Maravilha. Bom que eu fechei o Google Sala de Aula, não está aqui. Seguinte, primeira parte, em relação aos Crazy 8 e ao storyboard que eu recebi na semana passada, muito obrigado a todos que enviaram, tá? Esse exercício é um exercício muito ligado à inovação, criatividade e tudo mais, tá? Uma questão só para destacar, em relação ao storyboard, tá? Alguns storyboards de vocês, e aí vocês devem estar vendo esse storyboard laranjinho que eu estou compartilhando aí na tela. Seguinte, no storyboard, normalmente a gente tem 1, 2, 3 quadros para dar uma contextualizada naquele problema que a gente está tentando resolver, certo? E depois a gente traz a solução. Muitos dos storyboards que vocês me encaminharam tinha só a situação do problema e um quadro no final com a solução. Tá? Então, normalmente a gente traz mais quadros com solução também, tá? Porque a gente está medindo aí essa interação, essa felicidade ou esse retorno que o cliente vai ter, que o usuário vai ter em relação àquela solução que a gente está propondo, tá? Então, quando vocês forem fazer storyboard, não precisa de desenhar bonitinho, não precisa de ser uma coisa caprichada, apesar que eu recebi uns muito bem desenhados, né? Muito bons mesmo. Mas pensem nisso também, tá bom? De talvez fazer uma coisa que mostre mais a atuação da sua solução, tá? Como que isso funcionaria, tá bom? Então, só mais no sentido de alertar vocês, mas acho que a ideia inicial deu para vocês pegarem, né? E foi bacana, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode falar aí no microfone, abrir o microfone ou digitar no eu vou tentar acompanhar aqui os dois, tá? Vai acertar. Pessoal, então, se a gente voltar lá na aula do Design Thinking, que eu estou abrindo aqui, nós estaríamos hoje trabalhando nessa parte de prototipação e de entrega, tá bom? Essa parte de prototipação e entrega, ela é a parte de realmente construir aquela ideia, aquela proposta nossa, tá? E testar, validar ela junto com as pessoas que vão estar utilizando. Por que essa aqui é uma parte importante? Porque normalmente a gente tem uma ideia que vai demandar aí 2, 3 meses para a gente construir alguma coisa e tudo mais. E a ideia do Design Thinking, tá, é fazer uma prototipação rápida e barata para já testar com usuários, tá? E por que fazer isso? A ideia, tá, é usar de uma maneira simples, até para que você não se, entre aspas, apaixone aí pela sua solução e não consiga enxergar os possíveis defeitos, possíveis erros que vocês terão. Então, o protótipo, tá? O protótipo de um aplicativo pode ser um desenho mais bem feito, que você consiga mostrar para as pessoas o passo a passo. Desculpa, um caminhão passando aí, eu estou no instituto, tá, gente? Desculpem. Então, assim, eu posso fazer esse protótipo desenhando, tá bom? O aplicativo, que seria o nosso caso, né? Se for uma ideia de construir alguma coisa, né? Eu posso fazer com papelão, posso improvisar. O objetivo aqui é ser alguma coisa rápida, justamente para quê? Para a gente ter algo para as pessoas entenderem, medirem se aquela ideia vai realmente funcionar ou não, tá? Então, aquele último parte do diamante que a gente vai começar a fazer agora consiste em pegar essas ideias, esses problemas, essas soluções que vocês discutiram desde que a gente começou o ano e tentar torná-las algo, um produto, tá bom?
Como a nossa disciplina é de aplicativos móveis, nós vamos trabalhar com algumas ferramentas de aplicativos móveis. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o App Invento, tá? Que é uma ferramenta para programação em bloco. Eu sei que vocês já estão no estágio mais avançado de programação, mas como a ideia aqui é prototipação, é validação rápida, a ideia de usar o App Inventor ela cabe muito bem, tá? Porque a gente consegue desenvolver coisas rápidas justamente para testar, tá? Como o App Inventor, existem outras plataformas que fazem esse desenvolvimento a partir de bloco, tá? Tem o Toolcable, que é bacana, tá? Tem acho que é fábrica de aplicativos que chama, que é brasileiro. E se vocês pesquisarem, vocês vão achar mais um monte, tá bom? Mas nós vamos trabalhar aí com o App Inventor, porque o App Inventor é do MIT, ele tem uma pegada de ser educacional e tudo mais, tá bom? E nesse cenário, nós temos um complicador, né, que é a outra ferramenta que a gente vai usar, que é o Android Studio, uma ferramenta que ela exige recursos computacionais maiores, né? Não dá para imaginar mexer com o Android Studio se não tiver 8 GB de RAM, se não tiver pelo menos uns 5 com placa de vídeo. Então a gente vai trabalhar nesse momento de atividades remotas com o App Inventor, porque ele é uma plataforma online que não exige tanto assim no computador, que aí a gente consegue atender mais de vocês, tá bom? E aí quando essa situação se resolver, a gente revisa e volta no que for necessário, tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês só abriram a webconferência e estão tomando café, jantando, almoçando, tomando sorvete, né? Posso que é isso, né? Tá nem prestando atenção. Davi, me conta aí, você está conseguindo acessar tranquilo, meu amigo? Responde o questionário lá para nós. Vindo. Aí vocês estão foda mesmo. Vamos lá. Gente, a nossa disciplina de aplicativos móveis, tá? Como vocês devem saber, eu vou pulando essa parte aqui, nós temos dois sistemas operacionais que dominam esse ambiente aí de aplicativos móveis, tá? iOS, né, e Android, certo? A nossa disciplina, ela é focada em Android por alguns aspectos. O primeiro aspecto, que Android é o sistema operacional para dispositivos móveis mais usado no mundo, tá? Segundo, Android é uma plataforma de código aberto, open source, certo? Então a gente pode desenvolver, pegar o Android e até criar uma versão e maiores dores de cabeça. Terceiro, trabalhar com iOS nesse momento para nós seria um tanto quanto complicado, tá? Visto que a maioria de vocês trabalham e tem celulares Android, tá? E, em quarto lugar, o desenvolvimento para iOS, normalmente ele exige um computador da Mac, alguma coisa mais evoluída, coisa que a gente não vai disponibilizar aqui na escola, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o Android Studio, com o Android por esses aspectos, né? Se a gente for fazer uma comparação entre Android e iOS, existem algumas semelhanças e diferenças muito grandes, mas talvez a principal diferença de Android para iOS, tá, seja em termos de negócio. O iOS ele desenvolve sistemas operacionais únicos e exclusivamente para aquele hardware, né? Então o hardware e software andam juntos. Esse é o negócio da Apple, tá? Ele trabalha com esse propósito. Enquanto o Android ele é formado, né? Ele é liderado pela Google, todo mundo sabe disso, mas são várias empresas que formam uma aliança aí, um consórcio de desenvolvimento, tá bom? E a ideia dele é funcionar na maioria dos dispositivos móveis que tenham determinada configuração, tá bom? Por isso que a gente vê Samsung, Motorola, Sony, tudo vende Android, porque o Android possibilita essa situação, tá bom? E o Android, tá? Ele é um sistema operacional para dispositivos móveis, tá? Ele é um middleware, ele é um meio de campo aí, tá? Ele conversa com o hardware do dispositivo móvel, conversa com nós usuários e ele traz um conjunto de aplicações, tá bom? Então é importante enxergar o Android nessa perspectiva. Para desenvolver Android, a gente tem um Android SDK. Lembra que no ano passado a gente trabalhava com JDK no Java?
né, que é o kit de desenvolvimento do Android, do Java. Agora o SDK é o kit de desenvolvimento do Android, tá bom? Esse kit de desenvolvimento, esse SDK, ele traz projetos, traz emulador, traz muitas bibliotecas, tá? A linguagem de programação é Java ou Kotlin, tá? A própria Google está fazendo uma migração de projetos em Java para Kotlin. Kotlin é uma linguagem próxima de Python, tá? Eu espero que a gente possa fazer algumas aulas para vocês terem uma noção do que é Kotlin, tá? Não está previsto no nosso inventário, mas é válido, certo? E o Android, ele trabalha com a máquina virtual que é Dalvik, que é aquela mesma ideia de máquina virtual, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui e vou chegar aqui nesse slide, tá bom? Essa aqui é a pilha, tá, do Android. Eu gosto de mostrar isso nas primeiras aulas, para vocês entenderem a complexidade que tem por trás disso aí, tá bom? Que a gente tem aí para estar trabalhando, certo? Então, a gente pode chamar isso aqui de pilha de execução do Android, ou pilha do Android, tá bom? Ou arquitetura, que é o nome mais bonitinho, tá bom? É o seguinte, o Android, ele é um sistema operacional desenvolvido em cima de um kernel de Linux, tá? Todo mundo sabe que Linux é um sistema operacional open source também, tá bom? E o kernel é o núcleo dele. Então, quem conversa com o hardware do celular, repara que essa parte vermelha aqui, que é o kernel do Linux que o Android utiliza. Então, os drivers de todos os dispositivos, de todos os complementos que a gente tem, vão estar nessa parte desse kernel do Linux, tá bom? Então, como que o Bluetooth funciona, né, na prática? Tem um driver lá no Android que consegue conversar com a placa Bluetooth. É bom que vocês vão estar trabalhando com o Carlão em sistemas digitais, conhecendo essas plaquinhas, né? E esse driver é que consegue fazer a comunicação entre o hardware e o software, tá bom? Aí depois nós temos um conjunto de bibliotecas, que já são Android mesmo, tá? São bibliotecas prontas para a gente utilizar algum recurso, certo? E repara que aqui do lado de amarelo a gente tem o runtime do Android, que é a execução. Então nós temos a máquina virtual e as principais bibliotecas. Bom, então essa camada aqui de biblioteca e de runtime, ela é importante para a nossa execução, beleza? E em cima, né, dessa camada, a gente tem a camada de frameworks que a gente pode utilizar. Tá? O que seria esses frameworks? Seriam como se fossem controladores, gerenciadores de várias atividades, de várias tarefas que a gente tem dentro do celular. Então, isso aqui, até aqui, a gente está dentro do nosso celular, dentro do Android. Então, por exemplo, eu quero trabalhar lá com GPS. Eu vou ter um desses gerenciadores que vai trabalhar com GPS. Vou trabalhar com notificação, vou ter um desses controladores para trabalhar com notificação. Tá certo? E a última camada são as aplicações. E a gente vai trabalhar justamente nessa última camada. Mas reparem que, se a gente fizer um aplicativo, o Bluetooth, ele vai passar por todas essas camadas até chegar no driver e o driver responder para nós. Certo? Então, esse cenário do Android, é importante vocês entenderem que o foco da nossa disciplina é aqui em cima, é no desenvolvimento de aplicações. Tá bom? Se alguém tiver curiosidade, quiser aprender um pouquinho mais, fique à vontade, tem muita coisa aí na internet que vocês conseguem achar. Tá bom? Então, esse aqui é só para a gente entender o papel do Android. Beleza. Dúvidas até aqui, gente? Gente, na aula tem a explicação, tá? Então, quem não veio, não pôde participar, ou quem quiser dar uma revisada, depois dá uma olhadinha aí. Bom? Tem as versões do Android e tal. Beleza. Tranquilo. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Não? Então tá bom. E aí, gente, o que nós vamos usar? O que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos utilizar o app Invento. Bom? Tem a aula 4, que é uma introdução ao app Invento, o site que vocês podem acessar e tudo mais, beleza. Tudo que eu for falando aqui agora vai estar dentro dessa aula 4. Quem ficar com dúvida ou não puder participar, é só vir aqui depois e dar uma olhadinha, beleza? Mas eu vou abrir o app Inventor e vou mostrar para vocês como que funciona.
Estão vendo a tela aí do site do App Invento? Respondam. Quem dentro da sala vocês respondiam, hein? Agora online, hein? Obrigado, Ana. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Giovana, Maria. Vai ser igual a aula da Jotec? Desculpa que eu perdi o nome de quem me perguntou aqui. Ô, Luiz, não vai ser igual a aula da Jotec, agora eu tenho que explicar com mais detalhes, né? A aula da Jotec eu peguei um probleminha pronto, nós construímos um aplicativo. Agora, essa aula de hoje é mais para conhecer mesmo a plataforma, tá bom? Eu sei que essas atividades síncronas, elas são meio chatas, mas até 2 horas a gente termina. Eu libero vocês, vocês me liberam, eu tenho outra reunião também. Tá joia? Mas é basicamente o que eu falei naquela aula, assim, tá, Luiz? É só naquela aula a gente construiu alguma coisa. Na aula de hoje a gente não vai, provavelmente não vai construir nada muito complexo, a gente vai construir só para testar mesmo, tá bom? Então, pessoal, o site do MIT, tá? MIT é de Massachusetts, eu coloquei lá no link. É importante que vocês acessem o site e criem a conta de vocês, tá bom? Criem essa conta aí que vocês vão estar utilizando, porque a gente vai trabalhar nela um bom tempo, tá? Com vocês, vou entrar aqui na minha conta. Pode usar e-mail, de Gmail, o que vocês quiserem aí, não tem erro. Certo. O que é a plataforma do App Invento? Tá, vou voltar aqui nos projetos. Ela é uma plataforma de desenvolvimento baseada em blocos, então tipo o Scratch que vocês viram no primeiro ano, tá? Foi desenvolvida dentro do MIT com o auxílio de uma comunidade muito grande mundo afora, tá? E o objetivo principal é possibilitar que as pessoas tenham acesso ao desenvolvimento de aplicativos de uma maneira mais simples e rápida, tá? É uma ferramenta que só vai gerar para nós aplicativos no formato APK, tá? APK é a extensão de aplicativos do Android. Então, se a gente desenvolver o App Inventor, não vai ter como rodar nos iPhones, tá? Então, quem tem iPhone não vai conseguir testar diretamente no device, mas dá para testar no emulador, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, eu já uso o App Inventor tem um tempinho, né? Já tem alguns projetos aqui, tá? Queria só destacar aqui, por exemplo, esse projeto do Vacaton foi um projeto que a gente desenvolveu durante o Vacaton da Embrapa no ano passado, tá? Era uma competição nacional aí da Embrapa, a gente construiu ele nesse formato aí, tá? Bem tranquilo. Por quê? Porque era um projeto que a gente tinha 3 dias para construir uma solução a partir de uma ideia, tá? Então a gente criou tipo uma assistência remota para produtor rural, certo? Então tá aí, conseguimos apresentar. Nós temos outro também aqui para mostrar para vocês, se eu só acho ele aqui, da Cocatrel. Lembra que ano passado eu, Carlos, o Donizete, que era da área de administração, fomos para o evento da Cocatrel, participamos lá e tal, e até ganhamos o negócio lá. A gente desenvolveu o aplicativo no App Inventor, tá? Então a gente teve uma ideia lá de atendimento online e tal, e a gente criou o aplicativozinho aí, certo? Que permite falar e tudo mais. E como diz, a gente tinha, nesse caso, 2 dias para desenvolver, então a gente conseguia entregar alguma coisa, apresentar alguma coisa, se a gente fizesse mais rápido, né? Então por isso que a gente usou esse projeto aí, tá bom? Então assim, dá para fazer coisas mais elaboradas, dá para fazer coisas simples, mas o importante nesse momento é que a gente entenda que a ferramenta pode ser usada para prototipação, tá? Para construir algo rápido. Depois, se quiser aprimorar e o App Inventor der suporte, maravilha. Se o App Inventor não suportar, aí a gente procura outros recursos, né? O Android Studio, fazer alguma coisa em React, em Node.js, por aí vai, tá bom? Então, gente, todas as vezes que nós formos trabalhar, nós vamos criar um novo projeto, tá? Então, eu vou criar aqui o projeto 1 2020.
um nome qualquer para ele. E aí a gente vai para o nosso ambiente de desenvolvimento do app Inventor, tá? Já devem estar vendo aí a telinha do computador, do smartphone. Tá? Isso aqui é até um recurso novo dele, a gente consegue colocar em tamanho de tablet, em tamanho do monitor, beleza? Questão de visualização. O que nós temos aqui, basicamente, que a gente tem que entender, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que existem dois ambientes aqui dentro, tá? A gente tem esse ambiente de design. Então, se vocês olharem no canto direito superior, vai ter um designer aqui, certo? É onde a gente vai montar a interface gráfica dos aplicativos, ok? Então, essa parte que a gente está vendo aqui agora é uma parte de design. Então, aqui a gente monta layout, monta a parte de interação com o humano, tudo mais, e a gente tem do lado aqui um botãozinho blocos, que é onde nós vamos efetivamente dar vida, né? Programar, definir o que vai ser feito ali dentro, tá bom? Então, a gente fica variando aqui, entre o designer e o bloco. Bom, tem essa mochilinha aqui, ó, tá? Já vou dar a dica de cara. Essa mochilinha é como se fosse um repositório de blocos que você já fez. Talvez você fez um bloco num projeto que é para cadastrar o usuário. E você vai usar essa mesma lógica em outro projeto. Aí você joga dentro da mochilinha aqui, depois você consegue abrir em outro projeto, tá bom? Então a gente fica variando entre esses momentos de designer e bloco, tá? O que nós temos aqui de menu? Projetos, tá? E o que eu quero destacar aqui, ó? Repara que a gente tem aqui importar projeto .ia do meu computador e exportar projeto selecionado .ia para o meu computador. Infelizmente, não tem como a gente trabalhar compartilhado no mesmo projeto, tá? Não tem esse recurso. Mas, se você quiser passar um projeto para o seu colega terminar ou te ajudar em algum cenário, basta você exportar esse projeto, tá? No formato AIA, é um formato do app Inventor, tá? Então, ele exporta nesse formato e depois a pessoa importa no computador dela aquele projeto e aí vocês terão o mesmo projeto, tá? Então, essa dica ela é importante porque muitas vezes vocês vão trabalhar em equipe e é importante compartilhar o que está sendo feito, tá bom? Então, a maneira que a gente tem mais eficiente é essa questão aqui da importação, certo? Nós temos aqui o conectar, que é justamente para que a gente possa visualizar aquilo que nós estamos construindo, tá? A gente pode conectar num emulador, eu vou começar pelo emulador, via USB ou tem o assistente do app Inventor. Quem quiser utilizar o assistente do app Inventor tem que instalar um aplicativozinho no celular. Eu vou até abrir minha câmera aqui para mostrar para vocês, tá? Webcam. É esse Meet AI2, não sei o que lá. Tá? É um aplicativozinho, tá? E aí você consegue já testar direto no seu celular. Deixa eu fechar a câmera. Não vou assustá-los. Nossa, minha mãe também é. É o seguinte. Então aqui, essas questões de reiniciar a conexão e tudo mais, é normalmente com emulador ou com algum celular, tranquilo de ser feito, tá? O compilar, a gente usa ele para gerar o APK, tá vendo? Do aplicativo que a gente está fazendo. Então, assim, eu fiz um aplicativo, quero testar ele no meu celular, no meu telefone. A gente pode gerar um QR Code, tá? E aí a gente usa um leitor de QR Code comum no celular e baixa esse APK e instala, tá? Ele vai gerar aqui. Normalmente não demora muito, não. Bem, a internet aqui do campus hoje que não tá boa. Aí você repara que ele está construindo o APK e tudo mais, beleza? E aí ele vai gerar para nós um QR Code, certo? Está aí na tela. Ou um link, que também está aqui embaixo. Se a gente acessar, a gente consegue baixar esse APK para testar, bom? Ou a gente consegue já salvar esse APK no computador e passar para o celular de outra forma, bom? Essa parte aqui é importante também. A parte de configurações, tá?
se o projeto vai carregar sozinho, se o Open, e tem uma parte de ajuda, que é uma parte que é interessante, principalmente em questão de tutoriais, tá? Existem muitos tutoriais, tá? De App Inventor, espalhados aí pela internet, e vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? É bem interessante, tá em inglês, tá? Mas dá para ler tranquilamente, tá? Não tem muita dificuldade, não, tá bom? Então, gente, em termos de menu é isso, tá? Do lado direito aqui a gente tem os projetos, lixeira, galeria. Detalhe, ele tem um monte de tradução, tá? Então, normalmente, talvez ele apareça para vocês em inglês. É só vir aqui do lado direito, do lado do e-mail de vocês aí, e mudar para português Brasil, tá? A tradução para algumas coisas é boa, para outras nem tanto, tá certo? Então, vale a pena a gente trabalhar. Aqui nessa barra verde mais escura, nós vamos ter aqui onde está screen o nome das nossas telas, tá? Aqui também é onde a gente pode adicionar mais telas, não tem limite de tela, tá? A gente pode ir adicionando e ele vai criando novas telas. É bem fácil de usar, como também tem como remover. E aí a gente chega aqui na parte, efetivamente, de construção de layout, de aplicativo e tudo mais. Vocês ficam mandando mensagem no chat, que eu vou olhar o que é. Falar nada, não. Então tá, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, nós temos o visualizador que está no centro aí, tá? Onde tem o celularzinho para nós. Reparem que ele é o ambiente onde a gente vai construir o nosso layout, tá? Do lado esquerdo, a gente tem a paleta de componentes. Quem tiver com ele aberto, vai aparecer primeiro interface de usuário, tá? São componentes para a gente interagir com o usuário, botão, caixa de texto, lista, notificador, tá? Aquelas caixinhas de marcar ligado ou desligado, certo? Então, são componentes que nós temos para interação com o usuário, tá? Cada um tem uma interrogaçãozinha na frente, tá? Que ele explica qual que é o objetivo desse componente e te dá mais informações, tá? Então, assim, essa parte de documentação do App Inventor, ela é bem interessante, então vale a pena dar uma olhada, tá? Então, a primeira paleta de componente que nós temos é essa paleta de interface com o usuário, a gente vai usar bastante, tá? A segunda paleta é a organização. Essa paleta aqui, ela é muito importante, principalmente quem quiser trabalhar com um layout mais arrumadinho, mais rebuscado, mais bem feito, tá? É essencial porque a gente vai ver que não tem como a gente vai colocando muitos componentes um na frente do outro, alinhadinho, tá? Então, quando a gente trabalha com organizador, é como se fosse uma tabela. Em arte design, eu não sei se vocês chegaram a construir algum tipo de site usando tabela do HTML, né? TL, TR, table, não sei. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo, tá? É como se a gente estivesse criando algumas divs aqui para melhorar a organização, tá? Repara que a gente tem horizontal e vertical e que a gente tem alguns com scroll. Scroll é barrinha de rolagem, né? Porque às vezes você quer aumentar o tamanho da sua tela. Aí, seguindo, a gente tem mídia. Então, com o App Inventor, a gente consegue interagir com a câmera para fazer um vídeo, tá? Para tirar uma foto, para tocar um som, né? Ele consegue reconhecer fala e também falar um texto, tá? Esse aqui eu tenho que falar porque eu, Carlos e Donizete, a gente adora isso aqui, então todos os aplicativos que a gente fez aí nessas competições tinha essa questão desse recurso de fala, tá? Que segundo a Google é a próxima barreira aí a ser quebrada, né? Chega de texto, vamos falar mais. Tem também o reprodutor de vídeo aí, tá? A gente tem aqui a paleta de desenho e animação. Quer fazer um jogo que tem interação com o usuário, né? Tipo um ping-pong, alguma coisa assim, vai trabalhar com isso, tá? Esse pintura que está aqui, que na verdade, se eu não estiver enganado, em inglês deve ser Canvas, é um quadro onde você consegue editar pixel por pixel o que você quer que aconteça, tá? Então você consegue colocar animação nas coisas para elas funcionarem. Nós temos mapa, tá? Então dá para trabalhar com API de mapa. Não é o Google Maps, tá? É uma API do App Inventor, mas é bem legal, dá para fazer bastante coisa interessante, tá? Tem sensores, então quem estiver pensando em fazer alguma atividade junto com a disciplina do Carlão lá,
tá? O App Inventor a gente consegue trabalhar com sensores, tá bom? Acelerômetro, dá para ler código de barra, termômetro, orientação, localização, tá bom? Então a gente tem isso aí. Nós temos essa paleta em relação a redes sociais, tá bom? Para enviar texto, para fazer ligação, para enviar um Twitter, tá bom? Então é bem bacana, tranquilo. A ligação é simples, vocês vão ver. Nós temos uma abinha de armazenamento que é interessante, tá? O que é interessante aqui? É a possibilidade que a gente tem de armazenar dados dentro do nosso aplicativo. Então aqui, dentro do armazenamento, a gente tem esse banco de dados, normalmente a gente trabalha com esse TimeDB aí, tá? A gente consegue trabalhar com ele localmente. Então eu fiz um jogo, quero gravar um ranking, ou as configurações de preferência do meu usuário. Dá para trabalhar com TimeDB, tá? Local. Se for para trabalhar com web, normalmente a gente usa o Firebase, que é uma coisa mais robusta. Tá? Aí a gente tem a parte aqui de conectividade. Se vocês olharem aqui, tem até uma conectividade com a porta serial do Arduino, tá bom? Bluetooth e tudo mais. Né? À noite tem um aluno que está trabalhando com Bluetooth, tá? Lembrar que tem que ter o cliente servidor. Eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com os Legos lá do Espaço Maker, mas tem algumas formas de conexão com aqueles Legos, tá bom? E a gente tem aqui na aba experimental o Firebase DB, que é o que eu falei antes, tá? Por que esse aqui está na aba experimental? Porque ele é um componente que ainda não está 100% pronto, tá? Ele é um componente ainda que tem falhas, eles reconhecem as falhas, tá? Mas é um recurso da própria Google que é bastante interessante aí para estar se trabalhando. E por último, extensão. Tá? Essa extensão que é interessante vocês saberem que muitas vezes nós queremos fazer usar algum recurso, fazer alguma coisa e não tem pronto, não está disponível o componente aqui. Se vocês pesquisarem na internet extensões para App Inventor, vão ter várias. E aí você consegue baixar essa extensão e utilizar ela aqui. Tá bom? Então, esses são os componentes que nós vamos ter para trabalhar. Certo? Esses componentes, a gente pode clicar e arrastar para cá. Então, por exemplo, a gente pode, tranquilamente, colocar uma legenda, que é um texto, tá? Aqui dentro, a gente pode arrastar um botão aqui para dentro, ok? A gente pode colocar uma caixa de texto aqui dentro. Nós podemos colocar uma escolha hora aqui dentro e por aí vai, tá? O importante é vocês entenderem que essa dinâmica é, eu seleciono o componente e arrasto para dentro do meu visualizador, tá bom? De onde eu estou montando a minha interface gráfica. Dúvidas até aqui? Seguindo então. O terceiro componente dessa parte da nossa tela de design são os componentes. É uma árvore de componentes que significa o seguinte, todos os elementos que nós colocamos aqui de interface, eles vão aparecer, tá, aqui dentro desses componentes. Repara que o Screen 1 é a nossa tela, dentro do Screen 1 nós temos a legenda 1, botão 1, caixa de texto, escolher hora, certo? São esses componentes, tá bom? São esses componentes. Detalhe, às vezes é muito importante a gente renomear esses componentes aqui, porque esse nome que aparece aqui é o que a gente vai usar lá no bloco. Tá? Então, às vezes você está trabalhando com 3, 4 caixas de textos e deixar a caixa de texto 1, 2, 3 e 4 não vai ser bom. Então, é bom a gente, né, às vezes, renomear. Tem o apagar aqui também. Aqui embaixo tem como enviar mídia, tá? Posso fazer uma bibliotecazinha de mídia se eu for usar com muita mídia. E aí, finalmente, a gente chega na parte que é legal, que são as propriedades dos componentes. Repara que cada componente que a gente seleciona, a lista de propriedades, aqui do lado direito, desaparece. Então, para o Screen 1, a primeira é tela sobre, para o Legenda 1, primeiro é cor de fundo, para o botão é a cor de fundo, mas aí a cor de fundo já está diferente, certo? Então, a gente consegue trabalhar, editar cada um dos componentes a partir dessas propriedades, tá bom? Tá bom? Iriam, esse não aí é sobre dúvida, pergunta? Vocês estão me zoando, né? Mas vocês também, vou te falar. Vamos lá.
Vamos lá. O que nós vamos trabalhar aqui hoje, então? Até para vocês irem conhecendo, né? Espera aí que alguém mandou mensagem, vamos ver. Ah, beleza. É porque eu não consigo ver as duas telas simultaneamente. Aí eu fico meio perdido. Vamos lá. Nós vamos selecionar aqui o componente Screen 1, só para a gente conhecer as propriedades. Repara que Screen é a tela, tá? E aí, aqui dentro nós temos várias propriedades que a gente pode estar trabalhando, tá? Por exemplo, vamos começar aqui. O título da tela, ele vem como Screen 1 padrão. Se você criar a segunda tela, vai vir Screen 2, Screen 3, por aí vai. Mas vamos imaginar que isso aqui é uma tela de apresentação. Então, eu quero colocar aqui a apresentação, certo? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar esse tema. Tá vendo que está no tema clássico? A gente pode colocar, por exemplo, padrão do celular. Tá? O device default aqui é o padrão do celular. Né? Texto black ou dark, tá? São 4 temas que ele tem. Repara como que ele já assume aquela carinha mais de aplicativo do Android, né? Aquela barra grande em cima, escrito apresentação. Então, repara que a gente digitou que tipo de apresentação repete aqui, ok? O tema a gente mexeu, beleza? Aí tem outras coisas aqui. Um que eu vou pedir para vocês tomarem cuidado é com esse aqui, dimensionamento, tá? Normalmente a gente trabalha com ele sempre no responsivo, tá? Uma das dificuldades de desenvolvimento para aplicativos móveis, gente, é essa questão de tamanhos diferentes de tela, tá? Existem uma variedade gigantesca de tamanhos de tela para smartphone, e aí o recurso de ser responsivo é muito importante. Tá? É muito importante que a gente tenha telas que sejam responsivas. Então, nesse dimensionamento, tentem deixar sempre como, tá? Responsivo. Ok? Aí nós temos outras propriedades, se a tela é rolável, tá? Se ela aceita lista com JSON, isso aqui a gente não vai trabalhar por enquanto, tá? Mostrar barra de estado, tudo mais. Dá para a gente mexer na questão de padrão de cor, tá bom? Primary color. Então, assim, estamos trabalhando com azul. Vamos ver se a gente mudar para vermelho, certo? Repara que a gente consegue trabalhar aqui para vermelho. Tem como você fazer um efeito, uma animação na hora que essa tela for aberta, tá? Se você deixar padrão, é aquela abertura padrão mesmo, sai uma, entra outra, mas a gente pode trabalhar, né, colocando deslizamento, zoom e por aí vai. Aí vocês vão mexendo, vocês vão conhecendo, tá bom? Tem a mesma coisa para animação, beleza? Vou seguindo aqui. Imagem de fundo, né? Muita gente adora colocar imagem. Colocar imagem, gente, é só selecionar, enviar arquivo aqui, seleciona o arquivo, encaminha e tudo mais. Tomem cuidado na hora de ficar usando muita imagem como fundo de tela, porque às vezes você joga uma imagem e aquela imagem tem uma parte que é mais escura que outra, e não dá para enxergar um texto que você colocou, ou tem uma parte que é muito clara, e aí você colocou um texto branco, não dá para enxergar. Então tome cuidado com isso aí, tá bom? A cor de fundo aqui, padrão, tá bom? Padrão é o branco, você pode colocar, eu quero colocar um verde, né? Tá virando um carnaval o meu aqui, né? Tem como a gente customizar, né? Então, por exemplo, vou pegar um vermelho aqui mais pronto, tá vendo? Feio pra caramba, né? Vamos deixar o padrão que está menos feio. Tá bom? O nome do aplicativo, certo? Normalmente ele pega o nome do projeto, mas se você quiser que esse nome saia em um formato diferente, lá no APK, para você distribuir para as pessoas, é interessante, tá? E a gente chega aqui nesses dois últimos. Repara que a nossa tela, ela está toda alinhada à esquerda, todos os componentes estão à esquerda, tá? E estão no topo. Então, repara que a gente tem aqui alinhamento vertical, que é topo, centro e base, que a gente consegue mudar o posicionamento desses componentes, tá? Aí fica o critério de cada tela que vocês têm que desenvolver. A mesma coisa vale para o alinhamento horizontal, tá? Eu quero centralizado porque é menos feio, eu preciso que seja alinhado à direita. O que é interessante sobre esses dois alinhamentos? Eles são para a tela como um todo. Tá? Elas funcionam para a tela como um todo. Então, não dá para a gente fazer por partes da tela, ainda não. Mas dá para a gente montar, beleza? E aí, beleza. Então, a gente tem isso. Se a gente for na legenda, repara que aqui na legenda, a gente tem... Legenda é aquele texto onde a pessoa vai só visualizar, normalmente não tem muita interação. Mas a gente consegue colocar uma fonte em negrita, repara que aqui ele já mudou. Consegue mudar em itálico. Consegue aumentar o tamanho da fonte. O formato da fonte,
Beleza? Altura, largura. O texto está aqui embaixo, tá? Aí, ó. Certo? Então a gente consegue, a gente vai explorando essas propriedades. O botão, né? O botão, ele tem uma propriedade forma, que muita gente gosta, deixa ele mais bonitinho, tá bom? O texto, ok, tá? Repara que o botão aqui, ele, no momento que a gente colocou ok, ele reduziu a largura dele aqui, por quê? Repara que o componente, ele tem as propriedades de altura e largura, mas elas estão automáticas, então ele ajusta. Ah, a gente quer fazer um tamanho fixo, botão. Então, quer que ele ocupe 80% da tela. Então, a gente coloca um 80 aqui, ok, repara que o botão já aumentou. Ah, na altura, quero que ocupe 15% da tela. Então, já ficou um outro cenário, tá? Esse botão ok está um cenário diferente. Por que que aqui na altura e na largura é interessante a gente trabalhar com porcentagem e não com pontos? Pontos seria pixels, tá? Na tradução aí foram pontos. Trabalhando com porcentagem, aquela questão de você ter o seu redimensionamento responsivo fica mais fácil, porque aí esse botão vai ocupar 80% da tela, 15% da tela, tá? E não 80 pixels, ok? Então, isso aqui ajuda a trabalhar. Tá? Nós temos caixa de texto aqui, que é onde a gente digitaria, tem o escolher hora e a gente vai trabalhando. Mas esses são os componentes que a gente vai ter à nossa disposição. Lógico que a gente vai usar as aulas para ir apresentando, né, alguns desses componentes para vocês irem explorando esses recursos e, paralelamente a isso, tentar desenvolver o protótipo que vocês estão querendo, tá bom? Então, talvez a partir de hoje, vocês já consigam fazer essa parte de layout do aplicativo de vocês com muita facilidade, pelo menos o esboço, né? Então, vamos imaginar lá os meninos lá que estão trabalhando com a questão da adoção dos cachorros e gatos de rua, né? Sei lá, vai chamar a Dot aí, né? Vai colocar o nome dela, então repara que aqui a gente tem como a gente mudar e tal. Certo? Então, essa parte é tranquila. Ah, uma coisa que também pode ser útil, já que vocês devem trabalhar com interface, é a questão do organizador. Imagina que a gente quer que a pessoa digite o nome dela aqui nessa caixa de texto que está destacada, tá? Como que ela vai saber que é para ela digitar o nome? Claro que se a gente colocar uma legenda, a gente não consegue jogar a legenda aqui do lado. Ó. A legenda sempre fica em cima ou embaixo. Eu não consigo jogar ela aqui, tá? Seria uma legenda que estaria assim. Mas reparem que ela não encaixa aqui. Para esses casos, vocês vão ter que usar organizadores, tá? Então, lá na paletinha de organização, tem lá organizador horizontal. Olha pelo desenhozinho, vocês vão ver que ele divide a linha em duas colunas. Esse horizontal com scroll é quando você precisa de barra de rolagem, tá? Tem o organizador em tabela, o tabela ele vai fazer duas linhas, duas colunas. E tem o organizador vertical, que ele pega um espaço e divide ele em duas linhas, tá? E tem com barra de rolagem também, que aqui pode ser mais útil do que o outro. Bom? Então a gente vai jogar um organizador horizontal aqui dentro. Repara que esse organizador horizontal, ele é um componente que a gente chama de container, tá? Ele serve para a gente encaixar outros componentes, tá? Então, por exemplo, a gente consegue pegar o nome e arrastar para cá. Se a gente olhar por aqui pela parte de componentes, repara que a gente tem a caixa de texto, a gente tem o organização horizontal 1 e o legenda 2 dentro dele, tá? Repara que a legenda 2 está dentro do nosso organizador, tá? Mas vamos lá, nós vamos selecionar esse organizador horizontal e vamos trabalhar aqui na largura dele. Vamos falar que ele vai ocupar 95% da tela. Ficou mais visível. E que a altura dele vai ser de 10%. Agora, nós temos um organizador. Dentro desse organizador, nós temos uma legenda que está escrito o nome. A gente consegue agora arrastar a caixa de texto para dentro do organizador. Repara que esse íconezinho azul que marca a posição, ele fica na frente do nome. Quando a gente soltar, já fica algo mais apresentável, certo? O nome na frente. Essa questão. Nas propriedades do organizador, nós também temos aquela questão de alinhamento vertical e alinhamento horizontal, tá? Então, repara que para a gente fazer uma tela com
alguma coisa na direita, outra na esquerda, outra no centro, nós vamos ter que trabalhar com esses organizadores, certo? Mas aí dá para a gente trabalhar tranquilamente, beleza? O nome aqui. Certinho? Até agora? Dúvidas? A gente vai embalar e começar a falar assim. Tranquilo até o momento? Tá bom. A partir da próxima aula a gente vai começar a montar alguns aplicativos que são mais usuais, mais aplicáveis, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês. Então, tem erro. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora, então? Nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o usuário vai digitar o nome dele aqui, e na hora que ele clicar em OK, a gente quer que esse nome apareça aqui onde está digite adote aí, tá? Só para a gente conhecer os blocos também, que essa primeira aula a gente fica conhecendo essa estrutura toda. Então, gente, essa parte de interface gráfica OK, dúvidas? Alguns componentes dá para trabalhar igual HTML, tá? Fazer formatação mais detalhadazinha em HTML. Coisa que vocês já conhecem também. Tranquilo? Então vamos lá para o bloco. O que nós vamos fazer no bloco? Nós vamos fazer no bloco, quando o usuário clicar em OK, a gente vai pegar o nome digitado na caixa de texto e vai jogar aqui, tá? Então, vamos renomear o botão 1 para botão OK. Vamos renomear a caixa de texto 1 para, né, txt nome. Vamos renomear a legenda 1, que é onde está a dot aí, para txt título. Mais fácil. Título, nós sabemos que aqui é uma caixa de texto para o nome e aqui é o botão. Os outros a gente deixa aí só para brincar. E aí a gente vem para o bloco. Então repara que aqui em cima é facinho da gente mudar de visualização, a gente vem para o bloco. Esses blocos, assim como vocês usaram no Scratch e outras ferramentas de bloco que vocês já tenham trabalhado, né, eles vão nos permitir encaixar um bloco no outro de acordo com o que é possível, tá? Então, nós vamos ter aqui inicialmente os blocos internos, que são do próprio app Inventa, tá? Ah, fazer uma conta matemática, trabalhar com texto, trabalhar com lista, com dicionário, com cores, né, com variáveis, procedimentos são funções, são métodos, então a gente tem aqui. E logo abaixo nós vamos ter os componentes. Repara que a gente começa no screen 1, a gente passa para o txt título, para o organizador, para o legenda 2, para o txt nome, legenda 2 onde está escrito nome, tá? O botão OK, e cada um desses vai ter o seu conjunto de componentes, tá? E repara que a gente tem aqui embaixo como fazer coisas para qualquer botão que tiver na tela, qualquer organização que tiver na tela, qualquer caixa de texto, tá? Que a gente consegue fazer tudo de uma vez. Mas essa parte, por enquanto, não. Vamos lá. Então, a gente quer fazer o seguinte, quando clicar no botão OK, então a gente seleciona o botão OK aqui, tá? Repara que esse botão OK que a gente colocou como componente lá na tela é como se fosse uma variável aqui dentro dos blocos. Se vocês fizerem uma analogia com um modelo que a gente programava em Java no ano passado, a gente montava a telinha e depois usava dentro do código Java o nome daquele componente que a gente estava definindo. Então, a lógica é a mesma, tá? Então, selecionamos o botão OK e aí a gente tem aqui o bloco. Quando o botão OK, clique, tá? Se o seu tiver em outra língua, como por exemplo, eu espero, né, que seja apenas em inglês, tá? Botão 1, clique, tá vendo? Então a gente consegue trabalhar tranquilamente aqui, tá? Vou deixar no português, que é menos uma coisa para a gente preocupar nesse momento. Tá aí. Então, botão OK. Quando o botão OK for clicado, certo? Lembra de eu explicar eventos para vocês no ano passado? Que toda interação do usuário com uma interface, ela gera um evento, e esse evento é que dispara uma cadeia de outras coisas a serem feitas, tá? Então, o clique no botão OK é um evento. Então, quando esse evento acontecer, e aí vocês já começam a entender que tudo que está aqui de amarelo, laranja, são eventos que esse botão pode passar. Tudo que está aqui de verde são propriedades que ele possui, tá? Beleza? Mas vamos lá. Quando clicar no botão OK, nós vamos pegar o texto que estava digitado aqui no nome e vamos jogar aqui no título, tá?
Então, nós vamos mudar o texto do título, certo? Então, a gente seleciona aqui TXT título. Então, repara que a gente tem aqui TXT título. Ajustar TXT título.texto para. Então, esse bloquinho aqui, ele é um bloco que para nós ele é interessante. Por quê? Porque ele vai permitir mudar o texto que está no título. Então, a gente clica nele, arrasta e encaixa. Igual vocês faziam lá no bloquinho do... Fugiu o nome agora, vocês usavam lá do gatinho lá. Depois alguém manda o nome no chat para me lembrar. Tá? Então, reparem que quando eu clicar no botão OK, nós vamos ajustar o título. Aqui dentro, clicando na setinha, a gente consegue mudar entre os componentes que a gente está trabalhando ou mudar as propriedades que a gente deseja daquele componente, tá? Então, muitas vezes, vocês vão dar Ctrl+C, Ctrl+V, que é possível assim, vir cá e mudar uma propriedade, tá? É comum de acontecer. Delete apaga, tem a lixeirinha aqui do lado esquerdo também. Tá? Agora, qual que é o texto que a gente quer exibir lá? Repara que a gente tem aqui uma opção texto, alguns blocos para trabalhar com texto, inclusive tem um de concatenação, né, tem para verificar se é vazio, para comparação, para colocar em maiúsculo, para colocar em minúsculo, então é bem bacana os blocos. Mas, na verdade, o que nós estamos querendo fazer é o seguinte, é pegar o texto que foi digitado lá no nome e exibir lá em cima. Então a gente seleciona o componente TXT nome aqui, tá? Procura por txtnome.texto, porque a gente pega o conteúdo que foi digitado nele, certo? Reparem, vou fazer de novo, reparem que aqui está um X vermelho, na verdade uma bolinha vermelha com um X branco, isso aqui significa que tem um erro nesse bloco, tá? Todas as vezes que vocês localizarem isso aqui é porque tem um erro. A hora que a gente encaixar aqui o txtnome.texto, vai sumir o erro, por quê? Quando eu clicar no botão OK, pega o título, muda o texto dele para o texto que tiver lá no nome. Tá certo? Então, isso aqui é um bloco simples, né? Bem simbólico mesmo, só para a gente ter conhecimento mesmo, né? Só para a gente entender como que funciona essa questão dos blocos, é clicando e arrastando. Acredito que ninguém na sala de vocês vai ter dificuldade para fazer isso, tá bom? Então, a gente viu aqui um pouquinho de bloco, a gente viu um pouquinho de design, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho como que a gente faz para testar esse raio desse aplicativo, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai fazer mais coisas mais complexas. Tá certo? Gente, dúvidas até aqui? O que vocês acharam da ferramenta? Ruim, boa, difícil, fácil? Responde aí no chat ou fala aí. Se não bugar que nem o Scratch bugava, tá de boa. Ela dá umas encrespadas, sabe? Não vou te mentir, não. Às vezes é difícil você fazer um design mais fino, mais limpo, sabe? Às vezes é bem chatinho mesmo. Mas a parte de bloco é tranquilo. Bloco é confuso. Eu acho bloco confuso, né? Acho que para quem já programa um pouquinho, às vezes o bloco a gente fica meio confuso e às vezes parece não ser muito produtivo, mas vocês vão ver que tá bom? Passa um álcool em gel aqui. Carolina está participando, beleza. Então vamos lá. A última de hoje. Como que a gente vai testar esse aplicativo, então? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão do emulador, tá? Para que o emulador funcione, a gente precisa de instalar um programinha no computador que chama AI Starter. Vocês devem estar vendo aí na tela, tá? Ele App Inventor Start, né? Ele é um bashzinho, tá? Que quando a gente roda, ele abre uma tela de DOS que fica esperando aqui para ouvir. Então a gente abre o AI Starter, depois vem aqui na opção conectar e vai em emulador. Quando a gente faz isso, aquela AI Starter, ele vai começar a printar aqui várias saídas desse emulador, como vocês estão vendo aí, tá bom? Se por acaso ele não estiver printando, vocês fechem com Ctrl+C e abrem ele de novo, porque isso aqui dá muita dor de cabeça, tá? E aí ele abriu aqui o emulador. Vocês podem ver que é um emulador bem simplesinho, tá? E isso ajuda muito porque ele não consome muita memória. A gente vai ver quando a gente vai trabalhando com o Android Studio, que o Android Studio consome muita memória. Se você abrir o emulador, aí que consome mesmo, tá? Dica, enquanto essa janelinha verde estiver aqui aberta, emulador iniciando, e tananã, espera, não mexe no seu emulador,
tá? Esse emulador, muitas vezes ele vai te pedir para atualizar, vai falar que está usando uma versão legada e tudo mais. Você deixa ele atualizar, você abre, você fecha, espera que ele vai funcionar, tá bom? E enquanto essa janelinha aqui não estiver funcionando, não estiver fechado, não mexa nele, espere um pouquinho, tá bom? Então, eu estou aguardando. Repara que apareceu aí para nós, ó. Adote aí, nome. Aí apareceu essa dica que depois eu mostro para vocês, tá? O botão OK, que a gente colocou um botão maior, e o texto para escolher hora. Repara que esse botão de escolher hora, ele abre uma janelinha para a gente, tipo um cronômetro, tipo um despertador, tá bom? É um componente que está pronto, a gente só está usando. Mas vamos lá, vou digitar aqui Bruno, vou clicar em OK, repara que ele mudou para Bruno, tá? Vou digitar aqui IF Minas, tá? Cidades remotas. Okay? Então, gente, essa aqui é uma forma muito, muito simples de se trabalhar. Detalhe, se você tiver dificuldade com a instalação do emulador e tudo mais, dica, utilizem a opção aqui compilar, peça ele para gerar um QR Code ou gerar o APK no seu computador e você instala. A única questão nesse aspecto aqui é que você tem que habilitar lá no seu smartphone aquela opção de instalar fontes desconhecidas, tá? Fica nas configurações do seu celular, de ele aceitar fontes desconhecidas, porque senão ele vai instalar só o que vier do Google Play, da Samsung Play, do Play da vida, tá ok? Então a gente tem essas opções. Mas reparem que é um emuladorzinho, tá? É um emulador que ele realmente simula um celular, tá? Então a gente tem aí, ó, tem a opção de fazer ligação, lógico que não liga, né? Mas tem aí, a gente consegue simular uma ligação e tudo mais, tá? Outra coisa, se vocês repararem, aquele aplicativo nosso, como a gente está testando o emulador, ele não fica instalado aqui no nosso emulador, não, tá? Ele não aparece aqui como aplicativo. Então, se vocês quiserem, se vocês saírem do aplicativo e quiser rodar de novo, tem que vir aqui e reconectar, reiniciar a conexão e tudo mais, que aí ele aparece de novo o que vocês estão fazendo, tá bom? Mas é um emuladorzinho que dá para a gente testar, tá? Tem até a API do mapa do App Inventor e tal, né? Lógico que ele mostra lá para os Estados Unidos afora, mas isso aí é tranquilo. Joia? Então, gente, deixa eu voltar aqui para a web. É o seguinte, a ideia dessa aula de hoje era apresentar para vocês o App Inventor e deixar como tarefa para vocês. Tentem começar a fazer um esboço, um rascunho daquilo que vocês pensam em fazer como aplicativo de solução para vocês. Tá certo? Fuce aí, quebra a cabeça, não tem muito segredo, mas tentem fazer pelo menos uma telinha, tá bom? Porque já vai mexendo. Esse tipo de programinha aí é a prática que vai ajudar vocês, tá certo? Eu vou estar disponível para tirar dúvida no WhatsApp, no e-mail, certo? Ô, Yuri, eu nunca programei nesse negócio no celular não, cara, mas vamos fazer um teste, né? Acho que a gente pode testar e ver. Você tá afirmando ou você está me perguntando? Desculpa que assumiu a pergunta. Você me perguntou mesmo. Consegue abrir o site, mas fica confuso, né? Seria isso, Yuri? Eu imagino. Para aquelas pessoas que talvez estejam sem computador, com alguma situação, aí a gente vai vendo a questão de como conduzir a disciplina e tudo mais. De toda forma, se vocês podem fazer, né, ir trabalhando nesse sentido, certo? Para a semana que vem, se as atividades remotas forem mantidas, tá? Eu já tenho atividade que eu vou passar para vocês. Vai ser uma atividade de construir um aplicativo aí, tá bom? Bom que a gente vai conhecendo, vai trabalhando. Mas é muito importante que vocês mexam, que vocês tenham contato com essa tecnologia e que vocês explorem o que tiverem aí, tá bom? A minha ideia é ir passando para vocês formas da gente ir conhecendo os componentes e vocês aplicando isso em alguma coisa, tá? Então, algumas aulas vão ser só de conhecer o componente, outra a gente vai fazer alguma coisa mais elaborada, mais bacaninha, mas o objetivo final é que vocês saiam, né,
conhecendo essa ferramenta, porque é uma ferramenta que, às vezes, para fazer um protótipo, ou até mesmo para fazer um aplicativo mais simples, ela pode ajudar, né? Existe até uma competição mundial aí, né? É só para meninas, né? Que é de desenvolvimento de soluções de aplicativos, e aí você pode usar o App Inventor, eles até recomendam que seja pelo App Inventor, tá? E que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, é achar um problema, entender esse problema, propor uma solução, prototipar essa solução e testar, né? Então, lembrando, a gente está dentro do Design Thinking, tá? A gente está no final do segundo diamante, e a gente vai partir para a parte de prototipação, e agora, propriamente dita, a parte de computação, né? Cujo objetivo seria, nesse primeiro momento, fazer esse protótipo, conhecer a ferramenta e depois, né, a gente tentar evoluir isso aí, aqueles que validarem, acharem que tem futuro, porque, gente, eu não estou avaliando aqui agora se vai dar certo, se vai dar errado a ideia não, tá? Estou avaliando o desenvolvimento de vocês e tudo mais. Pode ser que o pessoal que está fazendo aí a questão do Alzheimer, na hora de validar, desanime, fala que não deu certo e tudo mais, não tem problema, bom? Não tem problema. Esse momento é disso mesmo, é da gente estar experimentando, estar testando. Tá joia? Gente, alguma dúvida? Porque a gente já vai encerrando. Eu vou disponibilizar a aula, tá? Eu tive que criar um canal no YouTube, né? E aí eu vou disponibilizar pelo YouTube, depois eu posto no sala de aula lá o link, porque eu acho importante, porque assim, eu acho que a nossa matéria é uma matéria muito técnica, né? Acho que não tem nada demais para alguém achar alguma situação que seja desagradável. E é importante que talvez você ficou com alguma dúvida e você volta na videoaula, né? E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem também, a gente vai conversando. Gente, tranquilo até aqui? Não, eu tô fora disso aí, eu só tô criando por causa dessa situação. Foi até bom, me tirou da zona de conforto, mas é bom. Gente, aproveitem esse momento aí de isolamento, né, para vocês organizarem, otimizarem o tempo de vocês, para vocês tentarem desenvolver essa questão de ter auto-organização, de aprender sozinho, tá certo? Não, vocês estão no terceiro ano, é um momento de vocês mostrarem uma maturidade, vocês não pararem os estudos, né? Mesmo que venha a encerrar aqui a questão, o Instituto venha a suspender essa questão, não parem de estudar, tá bom? A gente não entende essa situação, é uma situação bastante complexa, né? Bastante complexa mesmo, essa questão do corona. A gente está acompanhando, a gente vai ter a maior responsabilidade do mundo, né? Porque a primeira coisa são as pessoas, né? Então a gente vai ter cuidado, sim. E vocês precisando de alguma coisa, precisando de alguma situação aqui no IF, a gente está atendendo, tá? Todos os nossos setores continuam atendendo, né, de maneira remota, mas a gente está respondendo às demandas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela participação de vocês. Vamos trabalhando junto, vamos tirando dúvida, tá? Lucas, tem chance de ficar, de termos de... Peraí, Lucas, sumiu aqui, eu não consegui ler. Tem chance de termos de ficar ano que vem na escola? Ó, Lucas. Cara, difícil a sua pergunta, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente consiga conduzir nesse formato, tá? Nós temos alguns alunos que estão com problema de acesso à internet, nós estamos tentando resolver, tá? A gente conseguiu pagar, dar um dinheiro aí para eles se resolverem, contratar um pacote de dados lá e tudo mais. Então, se vocês souberem de algum colega, de algum aluno que está na situação, fala com a gente. A nossa intenção, ô Luquinha, é justamente essa de tentar manter o nosso calendário. Principalmente para quem está no terceiro ano, né? E para quem está para terminar o curso da noite, né? Nós temos 2 turmas à noite que terminam o curso em junho, né? Então, assim, a gente parar, ficar aí 2 meses sem atividades para depois esse pessoal da noite voltar, pode ser um complicador, né? E para você, gente, vocês não vão ficar mais um ano no IF, não, né? Calma, não é assim também não. Nós temos o calendário a ser cumprido, certo? Emprestar computador, Guilherme, chance tem, tá? É que são vários casos, então a gente ainda está estudando. A gente não tem muito computador, a gente tinha um caso muito urgente que a gente já resolveu, né? Era um aluno que não tinha nem celular e nem computador, esse caso está resolvido, mas a gente está tentando sim, tá? Até estamos tentando aí angariar quem tiver computador parado, velho, a gente dá uma formatada, melhora alguma coisa e disponibiliza para vocês, tá bom? Mas a gente está tentando.
E aí, né, imagino que o caso da informática e mecânica vai ter uma certa prioridade, porque vocês precisam de um equipamento realmente maior, porque o pessoal da administração acaba que as ferramentas, os recursos que eles usam são mais leves, mais tranquilos de trabalhar. Mas nós estamos tentando, tá, Guilherme? Nós estamos tentando. O objetivo é tentar sustentar esse formato enquanto ele estiver sendo produtivo, né? Então, a gente vai disparar o questionário, é muito importante que vocês, os pais, participem, respondam, porque isso tudo vai nos ajudar. Tá joia? Gente, qualquer dúvida, qualquer situação atípica, fala com a gente aí, tá bom? Eu também estou aprendendo a fazer essas aulas online, remotas assim, então vocês desculpem aí alguma coisa, algum barulho, alguma coisa que ficou ruim, tá? A intenção é fazer o melhor, a gente vai tentando, vai aprendendo, tá? E eu estou à disposição, tá? Se vocês precisarem aí para a gente tentar fazer da melhor maneira possível. Joia? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Silêncio. Ó, Yuri, empresta aí. Quanto que eu posso pôr de juros nisso aí? Gente, parabéns pela participação da sala de vocês, muito bacana, né? Acho que praticamente todo mundo participou, teve uma hora que tinha 27 pessoas na sala, né? Então, tá bem dentro daquilo que a gente esperava. Por favor, me ajudem aí na comunicação com as outras turmas, que vocês têm um monte de contato aí. E, por favor, quando chegar essas informações, vão repassando, vão replicando, ajuda o pessoal. Ô, Gabriel, vamos melhorar o PC, vamos melhorar, né? O Cadu me deu a dica de fazer com o celular, né, a conferência. O problema é que eu preciso compartilhar a tela com vocês, então a minha câmera do computador realmente é muito ruim, mas eu preciso compartilhar a tela, não tem como, né? Não dá, infelizmente. Gente, então é isso. Boa semana para vocês. Estudem, façam a parte de vocês, tá bom? Está na mão de vocês. É hora de ter autonomia, é hora de ter maturidade, é hora de plantar e sofrer um pouquinho pensando no longo prazo, tá? Pensem nesse longo prazo, o que vocês querem para o final do ano, para daqui 2 anos, 3, 5 anos. Isso vai dar motivação para vocês continuarem firmes no estudo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem firmes, nós vamos conversando, qualquer dúvida nós também, tá bom? Por favor, saiam da sala aí, gente, porque aí a conferência encerra, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, para as famílias e se cuidem aí. Tchau, tchau.